Olá, me chamo Micaele, sou graduanda do curso de Química da UES, e hoje vamos apresentar um trabalho de Biologia Geral com o tema de teoria celular. A nossa equipe é composta por Igor, Matheus e eu, Micaele. Então, a teoria celular ela baseia-se em três premissas. Todos os seres vivos eles são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são unidades morfológicas dos seres vivos. É lá na célula onde são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa, então, que as células são unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos, ou seja, processos como respiração celular, que é responsável pela produção de ATP, a molécula, que é a molécula orgânica que fornece energia à célula, e a tão importante fotossíntese, que produz matéria orgânica para a nutrição dos organismos autotróficos e demais outras atividades biológicas essenciais à vida. Bom, galerinha, como nossa amiga Michele já falou, né? Eu irei dar continuidade, abranger sobre esse assunto, teoria celular, né? O que eu tenho a falar é que todas as células, elas se originam de células pré-existentes, ou seja, células que já existem no nosso organismo. Com isso, considera-se que as células realizam divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose é o tipo de divisão celular que ocorre em todas as células e garante a formação de duas células filhas. É o processo importante para o crescimento e regeneração do organismo multicelulares e para a reprodução assexuada dos organismos unicelulares. Falando agora um pouco sobre a meiose, é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas, reduzido o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Bom, pessoal, agora vou falar mais um pouco, né, sobre as diferenças da divisão celular, né, sobre a mitose e a meiose, falar um pouco, abranger mais um pouco sobre qual a diferença delas duas ali, entendeu? Então vamos falar um pouco da mitose primeiro, certo? A mitose tem uma divisão celular, qualquer haploide acontece na vida toda, na nossa vida toda, produz duas células, gera células somáticas iguais às células mãe. Agora já vou falar sobre a meiose, né? Duas divisões celulares, organismos diploides, não acontece a vida toda. Como diferente na mitose, né, que acontece a vida toda, a meiose não acontece na vida toda. Produz quatro tipos de células, quatro tipos, gera células sexuais com meio do DNA da célula mãe com variedade genética, entendeu? Então, essa é a diferença entre a mitose e a meiose. Olá, sou o aluno Francisco Mateus de Andrade Arraes e nesse momento vim aqui falar para vocês da segunda premissa sobre a teoria celular. O que diz a segunda premissa da teoria celular? Ela relata que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E é o seguinte, o que isso quer dizer? O que significa essa premissa? Significa dizer que todos os processos essenciais e necessários à vida acontece a nível celular, ou seja, acontece dentro da célula. Processos como respiração celular, fotossíntese, a produção de proteínas, de lipídios e até mesmo os processos de transmissão de características, como a duplicação do DNA acontece a nível celular, ou seja, acontece dentro da célula.
Entre esses processos, alguns merecem destaques, e são muitos. E nesse momento eu vou destacar dois. Que quais são eles? São a respiração celular e a fotossíntese. Quando se fala em respiração celular, o que é respiração celular? É o seguinte: respiração celular é a produção de ATP. E o que é ATP? ATP é a molécula orgânica que fornece energia para os processos celulares. E a respiração celular acontece em 3 etapas. São elas a glicólise, a segunda etapa é o ciclo de Krebs e a terceira etapa é a cadeia respiratória. A respiração celular, analisada por um ângulo geral, ela é um processo aeróbico, já que acontece na presença e com o consumo também de gás oxigênio. Porém, a primeira etapa, que é a glicólise, e acontece ainda no citosol, ela é uma etapa anaeróbica, já que acontece sem o consumo de gás oxigênio. E a fotossíntese é o processo da produção de matéria orgânica para a nutrição dos seres autotróficos. E acontece em 2 fases, fase clara e fase escura. Na fase clara vai acontecer a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água na presença de luz solar. E acontece também a produção de ATP usando a luz solar, processo esse que chamamos de fotofosforilação. E a segunda etapa, que é a fase escura, ela se resume no ciclo de Calvin, que é aonde acontece a produção de glicose, necessária para a nutrição dos seres autotróficos.